intempestivas. Você nunca sabe quando elas estão planejando. O maníaco do parque Nossa. foi outro, né? Ele estuprou e matou 8, 9 mulheres. Ele sequestrava. E o que acontece? Eles são sedutores, eles são Frios, agradáveis, calculados. calculistas, eles são agradáveis ao contato, pessoas que presenciam isto e falam, puxa, mas eu conheci essa pessoa, ele não era dessa maneira. Como que aconteceu? Porque eles têm uma capacidade de dissimulação E de muito engodar, grande. né? E de criar uma atmosfera de... E acontece o seguinte, a gente também tem que pensar isso. Existem intensidades de graus. Né? Tem aquele batedor de carteira, Tá aí. aquele que pula a trava do metrô, Tá aí. né? A Temos. porteira do metrô, aquele que se apropria de alguns bens de camelô, Temos. né? Sutilmente Temos. e sai andando como se não tivesse acontecido nada. Os furtadores de celular, os pequenos assaltantes, aqueles que cometem pequenos delitos, a gente também pode pensar, não é, que eles são pessoas assim que têm um sentido de impulsividade muito elevado. E o que... Tem inveja, porque eles vão catar aquilo que o outro tem. Inveja. Não é? Não se Este sentem é um problema, capazes, este é um eles problema. se apropriam do bem dos outros. É um espectro, né? Tem os medianos, são as pessoas que nas funções públicas, às vezes, não é? Não são todos, evidente, eles entram na vida pública exatamente para se apropriar de um bem que não é deles. Enriquecimento ilícito, né? Enriquecimento ilícito, fraudes, né, para poder ganhar dinheiro. E tem o extremo lá do pêndulo, que são os serial killers, né, conhecido muito nos Estados Unidos. Aquelas pessoas que metralham 29 crianças em frente de uma escola, não é, porque gostam de matar. Vamos dizer, a justificativa é essa. E é um absurdo, mas por que matou? Porque eu gosto de matar criança. Não tem Então, justificativa. não tem uma explicação. Não tem explicação, mas muitos deles procuram mesmo sem nexo. Doutor, você lembra de um caso... E é importante, pois não. Renato, e só para continuar um pedacinho aí do que eu estou pensando, estas pessoas, elas elas têm que ser reconhecidas precocemente. Na infância. Na infância. Para serem tratadas. Sim. Né? Porque tem que assim, mudar. A epigenética, eu estava comentando um pouco antes, são aqueles fatores ambientais, é o entorno da criança que vai moldar a personalidade dela junto com a genética. Sim, sim. Então, elas vão se acoplando e vão estruturando a personalidade de uma pessoa adulta. Então, há, sim, uma cooperação da epigenética com a genética. Então, é importante, vamos dizer assim, a observação dos pais, o acompanhamento dos filhos, para eles não se deterem com uma surpresa quando o filho tem 25 anos e invade uma escola. Sim. E mata lá uma série de pessoas. Doutor, mas olha só, doutor Vanderlei, nós já vimos isso, vocês vão lembrar, pessoal, também, isso também esse caso ganhou mídia nacional, né, talvez até internacional, do maníaco do HIV. Né? Um cara, o fenótipo, né, a aparência saudável, musculoso, né, aquilo tudo. Boa pinta, né, o cara que estava sempre conquistador, ali. Nato. Fala. Então, assim, mansa. sempre que ele chegava nessas mulheres... Por quê? Porque as pessoas erroneamente ainda têm uma visão deturpada da cara do HIV da década de 80. Sim, né? sim, sim. Aquele aspecto cadavérico, gente, Esquálido, não existe mais. Esquálido, isso não existe mais. Não existe cheio mais. de diarreias. Não existe mais. Não existe mais. Seja de doenças oportunistas, isso não existe mais, né? E ele, quando conquistava essas mulheres, ele obrigatoriamente não aceitava relação sexual com preservativo, protegida. E mesmo quando acontecia, ele dava um jeito ali de romper o preservativo, que também é tipificado no Código Penal brasileiro, né? Você transmitir propositalmente grave moléstia é crime. É crime. É crime, né? A relação tem que ser consentida do começo ao fim. É uma conduta criminosa. Neste caso, o que me vem à cabeça, o pensamento é tipo, eu contraí, eu vou ter que passar. Que era um pensamento que se tinha na década de 80 sobre o HIV. Eu vou, mas eu levo alguns comigo. Junto comigo.
né? Exatamente. Então, o que justifica hoje, com toda essa medicação avançada, inibidores de protease, integrase, transcriptase reversa, tudo isso, você vive normalmente. Claro, pessoal, prevenção sempre, por favor, né? Prevenção sempre. Mas você vive normalmente, né? Claro, com a medicação e certos cuidados. O que justifica alguém não querer se medicar para se tornar detectável, transmissível, somente pelo prazer de destruir vidas? Exato. É o mesmo caso, não é? É o mesmo caso. É evidente que cada caso é um caso, a gente pode Isolado. encontrar, vamos dizer, motivações diversas na conduta do cidadão, mas o sentimento sempre é de destrutividade. Eu vou destruir o outro porque ele faz frente a mim. É um pensamento muito recorrente nessas pessoas. Sim, sim.